Que o Gabriel Martinelli, que hoje está jogando no Arsenal, atacante, existe a possibilidade dele jogar pela seleção italiana. Ele tem passaporte italiano, ele ainda não foi convocado nem pela seleção brasileira nem pela seleção italiana, então ele ainda está não sei se nessa dúvida, porque ele ainda não foi convocado para tomar essa decisão, mas ainda tem essas duas possibilidades. E a gente já perdeu outros jogadores que de repente seriam interessantes para essa seleção brasileira. Então vamos colocar aí na tela para ver se a galera acha que seria ou não seria convocado, se seria ou não seria interessante. Bota aí. Pepe, que é brasileiro naturalizado português, jogaria na seleção de Tite? Aí vocês, tipo verdadeiro ou falso, jogaria ou não jogaria? Pra você, Mauro? Tá com 37, né? E olha que ele tá com uma concorrência muito boa. Portugal tá com a geração cada vez melhor. Tá vendo? Pensando na seleção brasileira, hoje não jogaria pela idade. Mas em algum momento ele teria jogado, tido chance? Teria tido chances. Um mega vencedor. Eu posso não gostar tanto do estilo dele, mas é um mega vencedor. Pode jogar até de primeiro volante. Esse jogador aí, ele quebra o argumento do Formiga em relação ao cara que veste a camisa do Real Madrid. Porque o Pepe foi multicampeão pelo Real Madrid e, para mim, não teria lugar na seleção brasileira. Não jogaria. Não tem nível técnico? E aliás, em nenhum momento. Aliás, o Pepe ele odeia tanto a imprensa brasileira que em 2010, Mauro, na África do Sul, antes de começar a Copa, eu fiz lá o amistoso Portugal e Moçambique, e aí eu e mais um repórter do Rio de Janeiro, até não vou citar o nome aqui, o cara fez uma pergunta seguinte: por que você não gosta do Brasil? E o Pepe quase pulou no pescoço dele e no meu, né, chamando a gente de um monte de coisa e dizendo que a gente é que perseguia ele, a gente é que perseguia ele e tal. Então eu acho que em nenhum momento o Pepe jogaria em seleção brasileira. Pepe não jogaria nunca, fraco, tá dizendo aqui o Henrique. Pra você, ô Formiga? Eu tô olhando, lembrando dos convocados da Copa de 2018, por exemplo, o Pepe ali com 36, certo? Certo. Aí, vamos ver aqui, só pra lembrar quem foram os zagueiros. Thiago Silva, Miranda, Jeromel e Felipe Luiz. Não, Felipe Luiz, ó. Marquinhos. Jeromel, Marquinhos. Jogaria. E Jeromel, né? No lugar do Jeromel? No lugar do Jeromel. Então, jogaria. Talvez pela experiência europeia. Em 2014... o Henrique mais foi ainda. convocado, lembra? Não, aí... Não, eu tô falando... Eu fiquei... Não, eu tô falando agora. Eu quis me pegar só a Tite. Sim. Eu quis me pegar só o Tite. Tá. Porque se for pegar o ciclo anterior, o Pepe no auge, nos confrontos épicos... Porque pro Prédio ele não jogaria em momento nenhum. Não, acho que jogaria em 2014. Jogaria ser convocado, não é ser titular. Jogaria. Tá? Eu acho que ele não joga mais que o Thiago Silva, acho que ele não joga mais do que o Miranda. Até pela característica, Lúcio ou Pepe, por exemplo, em 2010? Lúcio. Não, essa história de falar que jogadores questionáveis, que jogaram em grandes times... Não, é que o teu argumento em relação ao Casemiro, tu faz uma poesia, porque o Casemiro foi multicampeão no Real Madrid. Certo. Ponto. O Pepe talvez seja o zagueiro, um dos zagueiros mais vencedores da história do Real Madrid. Claro. E a bola do Pepe, ó... Sabe, ela é fraca pra jogar na seleção. Ela é murcha pra jogar na seleção. Mas ele só isso na seleção brasileira. Na portuguesa, na seleção brasileira. Quem é o atacante mais vencedor da história do Flamengo? O vencedor, Nunes, né? Atacante mais vencedor? Nunes. Mais decisivo. Nunes, decisivo. Não, decisivo é uma coisa. Nunes, que ganhou, não lembro de ninguém ganhou mais que ele, não. Ok, viu? Decisivo no Mundial e decisivo nos na Libertadores, brasileiro. Isso, eu não conheço nenhum que tenha ganho mais que ele, não. Sim. Ele jogaria na seleção brasileira, o Nunes? O Nunes? Ele quase jogou na Copa. Não, mas eu tô falando se ele jogaria, se ele jogou. E não jogou nem jogaria, porque tinha atacantes melhores que ele. Ele jogou a Copa. É que o só argumento do cara ganhou, mas não jogaria, invalidando o que o cara ganhou num contexto X. Em 78 nem tinha chegado ao Flamengo e teria jogado. É que tu supervaloriza uma geração atual que não vestiria a camisa da seleção em gerações anteriores. Não, mas ele tá discutindo geração anterior, ele tá discutindo hoje. A pergunta ali é Tite. Hoje. O Pepe é de uma geração anterior. Mas a gente tá discutindo ele hoje, com 36, 37. Não, hoje não e nem eu gosto de então, 2014 ele não jogaria. Você convocaria no lugar do Henrique o Pepe? O Henrique foi convocado para a Copa de 2014. Eu teria convocado o Miranda. Aí a culpa não é do Pepe e a culpa não é do Henrique, a culpa é do treinador. Eu teria convocado o Miranda. Mas a gente tá comparando quem foi. Tinha gente melhor que o Pepe. Haveria, não o Henrique. Você não acha que o Pepe era mais zagueiro que o Dante, por exemplo? Era. O Pepe é muito mais zagueiro que o Dante. O Dante era inquestionável na seleção. Se fosse brasileiro, se ele não tivesse naquele naturalizado o português, o Dante estava jogando muito naquele momento. Estaria em 3 Copas para mim. Não estaria mais hoje, né? Hoje na seleção não, mas em 3 Copas. Pepe joga mais que Davi Luiz? Do que Davi Luiz? Jogou mais. Não, Davi Luiz jogar. Tem que ver. Ele zagueiro melhor. Aí é que tá. Ele zagueiro melhor. Formiga, você falou falso, né? Não, falei verdadeiro. Verdadeiro.
Até porque eu lembrei da seleção de 2018, que ele iria para a Para deixar claro, e o Dante contestado hoje aqui, quando foi chamado, foi enaltecido por toda a imprensa brasileira. Não, enaltecido, inclusive pelo senhor. Mas por toda a imprensa brasileira. você falou de injustiças você falou de injustiça com o Dunga, você está fazendo a mesma coisa com o Pepe e reduzindo ele a um porradeiro. Que ele não só é só isso. Ele também é isso. O Pepe foi um ótimo zagueiro. O Aldair acha que o Pepe no auge... Então super valorizado pelo Porto, pelo Real Madrid. Aldair joga sempre. Vamos pro próximo, vai. Porque eu acho que esse próximo, se tiver nessa ordem que eu tô aqui na minha colinha, eu acho que esse Mário Fernandes, que foi pra Rússia, muito novo, não se apresentou quando foi convocado à seleção brasileira, muito mais do que, na verdade, uma decisão dele, que se atrasou, porque tinha ido pra Night no dia anterior e tudo mais, acabou não se apresentando, e aí depois foi jogar na Rússia, e aí foi naturalizado russo. Fez gol na Copa, jogou e lateral direito, digamos que a gente tá... carente. E não só lateral né? direito. Porque o Marcinho foi pra seleção brasileira. E não só lateral direiro, né? Ele também joga de zagueiro e joga direitinho. Uma linha de 3 no Brasil ele jogou até mais. Jogaria. Seria um cara convocável, sim. E, de novo, só dizendo o Pepe por questão da idade. O Mário Fernandes disputaria a posição, sim. Eu não sei não. Eu disputaria com quem? Com o Danilo. Você acha ele melhor que o Danilo? Não, disputaria a posição porque o Danilo... A gente tinha o Rafinha, Daniel Alves e Danilo. Todos jogam mais que o Mário Fernandes. Tô falando agora. Esquece 18, tô falando agora. Agora eu acho que poderia ser convocável, mas não sei se é nenhuma sumidade para estar na posição. Não é sumidade. Acho que o Daniel Alves continuaria estando ali. Jogaria fácil. Fácil? O jogaria convocado. O jogaria é ser titular ou ser convocado? Convocável. Convocado. Não, convocável ele é. Convocável. Sem dúvida. Jogaria pra você, Preto? Convocável. Isso. Convocável. Bom, ele é melhor que o Fagner, por exemplo. E o Fagner disputou a Copa do Mundo. Eu não sei não, viu? Eu acho que ele tá cravando um negócio que eu vou votar falso. Eu acho que a gente tá gravando uma coisa que não é verdade. Por quê? Porque o Fagner tem todas as valências de um ótimo lateral. Não, o que o Fagner faz pior que o Mário Fernandes? O Mário Fernandes apoia melhor que o Fagner. Sim, sérias dúvidas. O Corinthians campeão com o Tite passava todo pelo Fagner. Não, o Mário Fernandes concordo, marca mas ele muito ajuda bem. muito na construção do jogo de uma forma diferente da forma do Inclusive Mário. no jogo aéreo necessariamente também, melhor. Questões óbvias, ele é mais eficiente. Ele fez uma Copa do Mundo muito boa. Muito boa pela Rússia, pela limitada seleção russa. Jogou muito bem contra a Espanha. Sim. Certo? Quando caiu para a Croácia, ele jogou bem também. Gol, né? Ele jogou bem, fez o gol, exatamente. Então, eu jogaria. Mário Fernandes só perde pro Daniel Alves, está dizendo o Fábio aqui. Fagner. Qual é a última vez que ele viu um jogo do Mário Fernandes? Na Copa. Mas tudo bem, vai. Passar pro próximo aí. E qual foi a última vez que tu viu um jogo do Pepe na Turquia? Então, tu tem que ser coerente. A gente fez agora. Eu te adoro, mas tu tá me deixando alérgico aqui, cara. Não, mas aí você tem que falar com a tua dermatologista, pô, não é comigo. Vai pra próxima, por favor, tá me deixando com alergia. Que momento maravilhoso. Jorginho. Opa! Fácil. Da Itália. De todos é o que mais jogaria. Naturalizado italiano, né, no caso. O maior erro do Tite. Tinha que ter forçado a barra, porque se sabia que poderia acontecer o que aconteceu, deveria ter chamado antes. Para mim, seria o reserva absoluto do Casemiro. Então, convocaria pro Mauro. Para você, Formiga? Muito, muito verdadeiro. Se tivesse um verde neon aí... O Jorginho é melhor do que o Fabinho? É diferente, né? São jogadores diferentes. E é compreensível, às vezes, você optar um por outro. Mas o Jorginho é um cara que, desde o início, quando chegou ao Chelsea, ele bateu o recorde de passes certos, passes e passes certos na Premier League. Era um senhor jogador. É um dos caras que fazem falta ao futebol brasileiro como essência. É o cara que organiza desde atrás. Isso a Itália tem uma grande escola. Ele é um senhor jogador. É um jogo mais aproximado. No Napoli ele jogava bola também, né? Já desde o espetacular. Desde do Verona, né? Do Verona ele foi pro Napoli. Jogaria também pra você, Pedro. Essa eu assino com o relator, MBet. Eu acho que tinha que dar um jeito de botar ele pra jogar, né? Não sei se ele chegava só pra ser reserva. Podia tentar alguma coisa. Tipo? E sim, ele é melhor que o Fabinho. Não sei, podia ter um meio campo... Ele é melhor que o Fabinho, eu acho ele melhor que o Fabinho. Agora são estilos diferentes. Melhor que o Alan também. O Fabinho melhor que o Alan, que o Tite gosta. E que os dois fizeram dupla muito legal. Aliás, e se complementavam, né? Não, daria pra você ter um meio Casemiro, Jorginho e Arthur, sei lá, por pode exemplo. Ser. E melhor que o Matheus Henrique. Porque você pode até soltar o Casemiro, ele é preso na seleção no Real Madrid, mas ele tem potencial pra fazer mais. Como o próprio Jorginho. Mas acho que tem gente que faz mais melhor que ele.
o Deep Line Playmaker, o Regista Retrato. Que são que é isso, Mauro Então, Betti? seria um Clodoaldo ou um Gerson, que é o cara que organiza mais atrás o jogo. Pirlo. É o melhor exemplo recente é o Pirlo. É aquele que a gente chamaria do camisa 10, mas pode ser o 5, ele pode começar o jogo, e pouquíssimos casos no futebol brasileiro a gente tem nos últimos anos. A galera Tanto é que não tem nem o termo. Eu usei esse termo em inglês, que é metido, e italiano também é metido, porque não tem um termo que é o organizador mais defensivo. Aqui, quando você fala do médio volante, é um cabeça de área. Né? Nem se fala cabeça de área. Cabeça de área, e às vezes é uma medusa tática, que tem 17 cabeças de área no time. Cara, o cabeça de área da década seria um de 70, cabeça, né? sim. E no Quero dizer fundo, que vai ter mais Brasil, meio são os campo. descabeçados. Vai ter mais meio campo aí na nossa lista. Aí eu queria ver vocês montarem com tantas opções que a gente teria. Mas tem gente aqui falando muito bem do Jorginho, dizendo que ele é o melhor volante do mundo, tipo o Júlio César. Mas tem também gente dizendo que o Jorginho não limpa nem as chuteiras do Fabinho. Emerson Palmieri, também do Chelsea. Não. Que também foi naturalizado italiano, lateralzito. Não jogaria. Jogaria. Para mim, não jogaria. Não jogaria? Não jogaria. Por quê? Eu acho que ele é inferior, tecnicamente, até taticamente, do que o Alexandre, do que o Marcelo, do que o próprio Felipe Luiz. Eu tenho visto os jogos do E com o Chelsea. Renan Lodge, você tem 4 à Renan frente Lodge, dele. exatamente. Tem o Renan Lodge. Eu me esqueci do Renan Lodge, que é a novidade. Ainda tem Que é a o novidade. Wendel. Alex Esse aí é a Telles pior estão posição. voando. Mas não é demérito dele, é que a gente tem opções interessantes. É isso. Assim, ó, Mas pra mim jogaria o também. cara é um Entendi. vencedor na carreira. Tá. Porque se ele não serviu pro Santos, já passou pela Roma e hoje é titular do Chelsea, parabéns a ele. Não Ponto. deu nem tempo dele servir ao Santos. Exatamente, Foi muito não cedo deu nem também. tempo. Então ele é um vencedor, ele merece todos os elogios por ter ganho espaço na Europa. Agora, para a seleção, tem outros jogadores na frente dele. Eu gosto muito também dele. Ele, algumas coisas lembram um jogador que é até interessante, se você lembrar, que era o reserva do Marcelo em 2014. Deixa eu lembrar. Puxa, 5 anos já é O... Caraca, que acabou Michel Bastos. Michel, Não? Michel Bastos foi Foi 2010. 2010. Foi. que acabou a Copa... É um cara que é um barato, a gente fala, cara, é Vismo. É Vismo. Quem que era o reserva do Marcelo? Quem era? Maxwell. Max, é verdade. Nossa, é mesmo. É um cara é que que hoje nem jogou joga em mais, todos né? os clubes, É que ganhou hoje não é tudo. Não, diretor. onde o Ibra ia, ele ia também. verdade, Cara, o Max, é um verdade. cara interessante. O mal Hoje ele é comparando é o diretor, Emerson né? Palmieri. Sim, ele é um cara que era muito eficiente. Nossa, é mesmo. Ele tem aparecido até com o próprio Felipe Luiz, que foi primeiro para o Ajax, depois rodou todos os grandes clubes, venceu em todos eles. É um cara que a gente demora para... Se bobear até baixo, onde você estava em 2014? Ah, tá de férias, pescando. Não, tá na Copa. Então, assim, e é um cara muito eficiente. Brilhante? Não. A ponto de a gente esquecer, não é sacanagem, é porque o perfil dele é Venceu discreto. muito por aqui, ó. Muito, Temperamento. Muito. Discretíssimo, É. às vezes até demais Felipe para Luiz, tanto eu acho que também é protagonismo. Pode ser. O Felipe ainda para mim vai além, acho que é mais jogador, a cabeça, não que o Max eu não tenha, mas é engraçado, é um perfil discreto, meu. Você Silvinho, esquece, cara. A gente pode pegar o Silvinho também. Também, Parecido, uma pena, tá? mas o Silvinho também tem uma inteligência para ver o jogo que não deu tempo, aí a gente pergunta pro Juninho. Pra Mas, você, enfim. Fausto também. Fausto não jogaria, né? Não, para mim jogaria. Jogaria? Jogaria, Mesmo porque com é um as cara opções que eu que a gente gostaria. tem? Dos votos do Mauro, não. Não, gente. Ele volta, Ele Não, argumenta é um cara- pra um e vota no outro. Não é isso. Eu tô falando que a concorrência é extremamente qualificada, que não se tira o mérito. É um cara que eu gostaria que estivesse disponível para a seleção. Só que tem muita mais gente. Tem mais Entendi. gente à frente dele. Entendi. Pra você, Formiga? Eu acho que não jogaria por esse contexto. Por exemplo, o meu ter critério todo- está sendo quem foi convocado ou quem são os possíveis convocados. Tá. Esse cara que pegaria numa brecha, ele está atrás de hoje Pepe, 4 pela no idade. mínimo. Tá bom. Bom. Entendi. O Vinícius Costa, só queria voltar aqui num que a gente tava falando, que era o Jorginho. Tá dizendo que o Gerson é mais bola que o Jorginho. O Gerson É tá outra jogando função, demais. né? É outra Pelo amor função, de Deus, gente. vocês estão outra comparando, como função, diria é, meu querido Felipe Rolim, vocês estão comparando laranja com banana. E mais? A única coisa Quem- que eles quem são fala fruta. isso? O Rolim. O meio Não, campo o é Lucha também. muito... É fruta? O meio campo... Não é fruta. O meio campo é fantástico. Laranja com banana não é fruta, não? Não, é sequência da frase. Pega o contexto. entendi. Pega o O meu campo com o Jorginho e Gerson seria espetacular. Ave Maria. O Gerson Maravilhoso. certamente será Como chamado joga, pelo né? Tite. O né? Ger- O Gerson gente tem falou de um potencial cara- para ser titular da seleção brasileira. Total, a gente falou de um cara Porque o Gerson surgiu no Fluminense como um jogador serelepe, para quebrar a marcação. Ele tem esse potencial. E uma certa Já não responsabilidade. pode. Tem né? mais gente, tá? Um Segura aí, galera. meio campo, por exemplo, aqui, um meio campo, Casemiro, Arthur e Gerson é fantástico. Olha, Jorginho, Arthur e Gerson. Ave tão Maria. Espetacular. cara. Tem muito muita tempo, gente perde a aqui. bola nunca. É, mano. Tem muita gente aqui citando um cara que é o nosso próximo, tá? Da lista. Então pode botar aí o próximo. Porque é isso que eu tô dizendo, tem várias opções pra gente usar no meio campo. Opa. Opa. Thiago Alcântara. Nossa.
Isso, e esse rapaz nem perguntar. Joga uma barbaridade. Todo mundo aqui é verdinho, né? A Tainá é apaixonada por ela. Pra mim, nem perguntar. E ele é um dos jogadores cada vez mais ser no mundo, que ele joga pela Espanha, mas ele nasceu em Bari, na Itália. Ele é pugliese, ele é espanhol e poderia ser brasileiro. E podia jogar nas 3 seleções. É uma grande falha da CBF. Uma grande falha em ter perdido esse rapaz. Uma grande falha. Porque o irmão dele, o Rafinha, é nosso. O Thiago. E o pai dele foi um senhor jogador. E o Mazinho foi um monstro. E o Rafinha acho que acabou errando, né? Talvez tivesse feito outro movimento e estivesse jogando. Porque ele não entrou em ciclo de seleção. Você acha que se fosse o inverso aí, o Thiago continuasse brasileiro? Não, o Thiago jogaria com o Tite. Muita coisa. Aliás, coisa. E hoje já teria... O Tite fala isso. Uma vez eu não consegui acabar a pergunta pro Tite. Ô Tite, se você pudesse pegar um jogador no mundo... Ele não deixou acabar a pergunta. Ele falou, Thiago... E, inclusive, assim, ele tem os seus momentos, assim, joga, aí é banco, vai, aí banco, é a mesma coisa... 35 milhões de euros, lembra? O Guardiola levou ele do Barcelona pro Mas Bayern. ele é uma barbaridade, assim, aquilo que o Tite tanto clamou antes da Copa de 2018 por um ritmista e saiu apelando para um monte de gente, era o Thiago Alcântara. No fim das contas, o Tite precisou. Mas nesse meio ele tentou Diego, tentou uma porção de gente. Eu digo... Pro Tite, o Renato é o cara que consegue dar esse ritmo. Que não faz a mesma função até, eu acho. Mas é o cara que consegue fazer... jogaria muita coisa. Consegue fazer o que o Tite gosta e espera de um jogador. Pra você também, né, Preto? Você é verdinho. Sim, e um grande erro da CBF em não ter recebido esse rapaz de braços abertos. E outra, dentro daquela linha do Formiga de 94 e 2018 ou 19, o Mazinho, meu Deus, o Mazinho jogava mais que o Mauro Silva, na minha opinião, e muito mais que o Casemiro. Mas era outro papel, né? Ele estava ocupando a função do... Mas o Mazinho jogava tanto. Mas ele jogava tanto, que ele era volante de origem, ele virou lateral esquerdo no Vasco. Jogou de direita também. Jogou na direita e jogou também de meia. Não, ele era uma barbaridade, mas, por exemplo... Mais completo nesse aspecto... Eu acho que, taticamente, o Mazinho era mais completo do que o Thiago, mas o Thiago é mais técnico. O Thiago, por exemplo, se o Thiago estivesse na seleção de 94, estou imaginando que ele teria feito o que o Raí faz, ele teria barrado o Raí e teria jogado ele. Nessa tem razão. Finalmente eu dei razão ao Formiga, finalmente. Demorou, hein? Diminuindo a minha alergia pela incoerência. Vamos pro próximo. Tinha um comentário aqui dizendo que o Thiago joga mais que todo meio campo da seleção brasileira. Olha, Rodrigo Moreno, da Espanha. Rodri, para vocês. É o filho do Adalberto, lateral esquerdo, né? Que quebrou a perna uma vez. Não virou. O Adalberto botou, para você ter uma ideia, o Jorginho no banco. Né, que era lateral esquerdo do América e para o Flamengo, no time de 83. O Adalberto foi um dos maiores desperdícios por conta de lesão que a gente teve. O Adalberto era um cara que a vida do Branco, que foi um baita lateral, teria sido muito mais difícil na seleção brasileira se tivesse o Adalberto. O Adalberto era muito mais talentoso que o Branco. Né, que mas depois quebrou a perna, naquela época o cara quebrava a perna e ficava joelho e foi pro espaço. Inutilizado. Né? Eu gosto muito do Rodrigo, até porque ele faz várias funções. Sim, jogaria. Titular, buscaria um lugar. Eu vou votar jogaria para não ser incoerente com o próximo voto. Porque a gente precisa lembrar que... Tu já sabe o voto? Ah, não, mas não vale isso aí. Aí eu fico vendido. Aí, se eu dissesse não jogaria e dissesse sim pro outro, ia ter uma coisa errada, né? Porque esse barrou o outro. Eu nem sei que é. Eu quero dizer que... Aí ia ser uma loucura. Faz sentido, Formiga. É um voto premeditado. O voto com premeditação é duro. Ele já traz o voto pronto. É o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes do programa traz o voto pronto. Ele é só um... Como é que chama? Roda Viva. Tem um nome, esqueci. O Rodrigo jogaria, porque hoje, mas assim, se a gente pegar que está rodando essa figura, não seria titular, mas ele estaria ali no ciclo. Sim. Ele seria experimentado e aí teria que brigar para jogar. Poderia até ser titular. Poderia ser titular, mas vai depender muito da fase, porque... Na nossa seleção nota 6 hoje, joga. Então joga, todo mundo convocaria. Sim, o Rodrigo gosta. O Rodrigo, agora, que hoje é naturalizado, né, Tainá? Ele tá há anos na Europa e joga num time médio. Nenhum gigante até agora chegou, eu quero esse jogador. Isso também é interessante. Né? E esse aí? Que é o que o Formiga estava citando como o próximo. Jogaria, mas lembrando que há um movimento inverso na seleção. Tira os óculos, Formiga, só um pouquinho. Oi? Tira os óculos, só um pouquinho. Gente, bota o Formiga na tela. Fica parecido com ele. O Lugo Formiga. Obrigado. Boa essa.
Muito parecido. Tem. Gente, desculpa, não tem nada a ver, é só a barba mesmo. Valeu. A barba já deixa parecido, igual, hein? Eu achei parecido com o Diego Costa. Eu achei parecido. Nossa, o Gênio também. Cara, você vê os traços, não tem nada a ver, cara. Sobrancelha, orelha. Eu acho que ele colocou... Eu acho que ele colocou um botox no lado esquerdo, lá. Olha lá, tá vendo? Analista de botox agora. Estético, né? Claro. Estético. Aliás, eu posso falar bastante estético. Vai, Diego Costa, jogaria na seleção do Tite? Jogaria ou não jogaria, Pretzel? Claro, com uma perna. Com uma perna? Nessa seleção mequetrefe do Brasil aí, com uma perna. Tá com muita moral a seleção brasileira com o Pretzel, como a gente pode perceber. Eu jogaria, sim, e seria uma alternativa muito interessante ao Firmino, ao próprio Gabriel Jesus jogaria. Fez falta em 14 também. Só colocar aqui um ponto aqui. Um atendente? Não, é o Formiga também. Só uma coisa, vocês acham que com o Tite, o Costa... Com o perfil que ele tem, o Tite ia convocar? Aí é o gestor de RH que eu te falei. Testar 2 vezes. Ele trabalhou e se deu bem com o Emerson Sheik. Cara, mas são perfis bem diferentes. Ele jogaria, tá? Mas eu tenho... Porque dentro de campo, o Emerson Sheik não deixa o time na mão. Menos do que o Diego Costa. Cara, eu acho que ele jogaria, mas não ficaria no tudo ciclo. bem, mas fora de campo a gente sabe todos os Eu acho o Diego Costa um baita atacante, só para deixar claro. Mas ele não é o perfil do atacante que o brasileiro se acostumou a ver na seleção. Ele não é esse perfil. Sim. Existe uma geração inteira que veio de Careca para cá, só caras extremamente técnicos, que eram donos do time, geniais, e o Diego Costa passa longe de ser esse cara. Longe. Então, o que aconteceria com o Diego Costa, na minha tese ele seria convocado, jogaria uma Copa América qualquer, podia ir mais ou menos e ia começar a ser esculhambado. Mas não como falta vários outros. Não falta um bandoleiro nessa seleção? O quê? Um bandoleiro. Bandoleiro é, entre aspas, bandido. Bandoleiro. Bandoleiro é um bandido mexicano. É bandido e baladeiro, isso? Não, Pode ser também. Pode ser também, mas falta um bandoleiro na seleção RH do Tite. A seleção RH do Tite tem que ter um bandoleiro, tem que ter um cara que daqui a pouco entre por cima do zagueiro, entre por cima do zagueiro para a bola espirrar e chegar um RH e fazer o gol. Tem que ter na seleção RH do Tite. Primeiro tem que ter um analista comportamental, antes do cara ser jogador, antes tem que fazer um psicotécnico, certo? Para ver se é aprovado no comportamento. É minha única crítica. O cara é bom jogador, sabe quem inventaram um nome para esse aí que você falou? O nome para esse aí que você falou, analista É comportamental, tem um nome para isso, chama psicólogo. O Jason falou aqui, nível Luiz Fabiano. E é isso aí, mesmo. Joga mais que o Luiz Fabiano. Eu acho que o Luiz Fabiano foi um monstro. Mas acho que ele joga mais que o Luiz Fabiano. Acho que joga mais. Amava o Luiz Fabiano. Agora, lembrando, né, Tainá, desculpa o atropelo, na Copa da África, da Rússia, depois da Copa, quando ele foi eliminada, né, alguns jogadores foram contra o comportamento do Diego Costa, dizendo que o Diego Costa não era um jogador legal para a seleção. Iniesta deixou isso nas entrelinhas, Davi Silva também, né? Então é o seguinte, o bandoleiro, quando é bom, tem que ser administrado. Né?